Subara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e eu nunca pensei que eu ia assistir anime por tanto tempo. Segundo as matérias jornalísticas, eu estou no segundo boom dos animes. Então, olha só, eu sobrevivi igual o garoto do milênio, que inclusive eu também sobrevivi ao bug do milênio, etc. Então, tamo aí no segundo boom das coisas. E junto comigo está o Jin. Eu sou o Jin e vamos pegar aqui a nossa chibata e começar a chicotear os nossos mangakas, porque tá precisando aí, né? Por quê? Tem muito pouco mangá aí, pô, tem que lançar mais. De novo você tá falando, né? É claro. Coitado do Togashi, cara. Ele fez umas 11 páginas em um final de semana, hein? Porra, depois de quanto tempo sem fazer porra nenhuma? Pô, o cara tem problema na coluna, né? Coitado, mano. Todo lascado, a gente zoando ele, tadinho. E junto comigo também está o Sogeking. E aí, galera, um salve pra você que é do segundo boom, mas queria dizer que nesse cast aqui, até onde eu sei, todo mundo tava quando era só mato. A gente ajudou a capinar o terreno pra vocês. Todo mundo tava aqui quando anime se passava na TV aberta. E isso é o mato que a gente tá chamando, tá? Se vocês assistem hoje por streaming, é tudo por causa da gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho a edição número 1 de Metabots em português aqui. Então. E a leitura era da esquerda pra direita, né? Sim, e é da editora Abril. Então, pra tudo de bizinho. Vejam só, pessoas, hoje a gente vai falar de um tema que a gente trouxe a partir de uma notícia, do qual fala que nós estamos vivendo o segundo boom dos animes no Brasil. Mas mais especificamente, o Brasil é o terceiro mercado de animes fora do Japão e da China. Essa matéria foi publicada no G1, depois a gente vai colocar o link nos posts pra quem quiser dar uma olhada, tá? Mas a partir disso a gente vai discutir por que o Brasil é o terceiro mercado de animes, qual que é esse novo boom que a gente tá conversando e etc, tá? Mas antes da gente começar, só queria lembrar que, pra quem não conhece a gente, o Subara Show é um podcast semanal e temático sobre animes, mangás, games e mais da cultura otaku, tá? A gente grava podcasts que a gente publica no Spotify, no YouTube. A gente também tem nossas redes sociais, @Subara Show, em que a gente coloca não só os cortes do podcast, mas também conteúdos exclusivos. Acessem, nos sigam. Se é a primeira vez que você está ouvindo, siga a gente já no Spotify e avalie, porque é muito importante você avaliar o nosso trabalho com 5 estrelas, porque isso permite que a gente tenha maior alcance, tá bom? Se você tá vendo pelo YouTube, ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, isso vai ajudar muita gente, comentar. E por fim, também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando com todos vocês, né? A gente tem uma grande comunidade lá que a gente conversa não só sobre os podcasts, mas também sobre o mundo otaku. Sendo assim, vamos falar sobre esse conceito que o G1 tá chamando de segundo boom dos animes. Vamos renomear esse efeito pra Otaku Boom? Como você quiser, cara. Mas o Brasil agora, né, segundo o G1, é o terceiro mercado de animes fora do Japão e da China, né? E aí a matéria tem que explicar o porquê que eles são populares, etc. É fato que os animes, eles são populares desde os anos 90 aqui, tá? Tem vários motivos pra isso, acho que vale a gente conversar. Mas o detalhe é, sim, o Brasil é o terceiro maior país consumidor, tá? E segundo o G1 também, agora a gente tá vivendo um novo boom dos animes, porque durante a pandemia houve um crescimento muito grande dos animes aqui no país. E isso tem se mantido, né? A gente pode ver, não só a Crunchyroll, ela tem muitos animes dublados aqui no país, né? Mas também, sei lá, a Netflix, por exemplo, ela tá fazendo muita aquisição de anime, né? E agora tem plataformas concorrentes, né? Porque antes o que a Crunchyroll tinha um grande acervo de animes, agora a Netflix também tem um grande acervo de animes, né? E a gente tem muitas opções, né? Algo que pra gente era muito exclusivo, e era de muito nicho, que a gente precisava acessar sites, etc, pra assistir fora da TV aberta, agora a gente assiste por streamings. Então eu já quero abrir pra pergunta pra gente discutir. Por que os animes estão populares? Ou estão nessa nova fase popular? Ou o que é essa nova fase popular? Primeiro ponto que a gente pode falar, assim, é a questão óbvia, que é a questão populacional, né? Tipo, a gente tira a China ali, os Estados Unidos, que tem também populações gigantes, mas no caso da China tem essa proximidade, da Índia, perdão, tem essa proximidade, então, cultural, né? Não só geográfica, e a questão dos Estados Unidos, por ser um mercado, um consumidor muito grande de tudo, né? Tipo, ser aquele monstro que é os Estados Unidos, então é natural os Estados Unidos estar na frente. Mas aí, quando você pega pensando, por exemplo, em Espanha e França, que são dois mercados muito grandes da Europa em relação a animes, acho que o Brasil ele começa na frente pela questão óbvia, que é a questão populacional também. Enquanto nenhum dos dois tem, tipo, sei lá, 50 milhões, 60 milhões de pessoas, mais ou menos, o Brasil aqui 200 milhões de pessoas. Lógico que não são 200 milhões de pessoas que veem anime, mas é uma quantidade maior que naturalmente se traduz na quantidade maior de
pessoas que podem consumir animes, né? Eu diria que menos da metade é no Brasil. Não, com certeza, mas ainda assim acaba sendo um número muito forte comparado a países com tamanhos muito menores, né? Para justificar um segundo boom, começa lá da onde teve o primeiro boom. Tipo, o Brasil sempre teve uma entrada muito fácil de produtos japoneses pela questão de que, né, as licenças eram baratas, que as pessoas não tinham tanto interesse antigamente, e pela questão da gente ter uma imigração muito forte do Japão. Então, na verdade, eu vou até um pouco mais além disso. Não que esses motivos não sejam relevantes, são relevantes, porque no mundo, vamos ser sérios, no mundo real as coisas são multifatoriais, né? Sim, claro. A gente tá tentando elencar aqui. Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o brasileiro até hoje, né? Que um dos primeiros movimentos artísticos brasileiros foi um movimento artístico antropofágico. Que o movimento antropofágico era o quê? O Brasil tinha acabado de, há relativo pouco tempo, se tornar uma nação e tudo mais, e ele estava procurando uma identidade própria. E isso começou com o quê? Vamos pegar tudo de fora, vamos trazer para dentro, vamos comer esta cultura externa e vamos montar a nossa própria cultura. Basicamente é isso o movimento antropofágico, né? É um movimento artístico, só que isso se reflete até hoje no costume brasileiro de fazer as coisas. O brasileiro, ele sempre teve uma adesão muito grande em pegar coisas de fora do Brasil, mastigar e dar aquela cara brasileira. E isso é um dos pontos mais fortes do Brasil, inclusive. Justo, e faz sentido historicamente porque a imigração japonesa aconteceu lá em meados de 1900 bolinha, né? 1908, né? Então acho que vai de acordo com a época que a gente proclamou a república aqui, né? E né, é que o mangá mesmo, como a gente conhece mesmo, veio só com Astro Boy, né? Que é bem depois. Mas esse costume tá presente até hoje na gente, em algum nível, sabe? Uhum. É só você ver quando a gente fala de comida, né? Que a versão de tal comida lá de fora, a do Brasil é melhor. Mas né? Olha, o cream cheese a gente colocou e, pô, tem japonês que vem aqui, come e tal, e vomita. Sei lá, eu consigo comer o sushi seco, sabe? Eu acho ruim. Então a gente sempre teve essa facilidade. Então aqui, por causa disso, em parte, né? É um lugar maravilhoso pra estourar qualquer coisa vinda de fora, sabe? Então mangá, quadrinho americano, quadrinho francês. Por ser um país que tem uma miscigenação absurda, a gente tem uma facilidade, né, maior, de ter uma aceitação de uma cultura diferente. E aí tentar entender aquilo da forma que aquilo é. E eu acho que por isso que, sei lá, a criança ali dos anos 80, 90, ela não estranhava ver um seriado, um Jaspion da vida, só atores japoneses, e ela não achava aquilo estranho, não achava aquilo totalmente fora da realidade. Para ela era só uma outra realidade e estava tudo bem. E acho que isso facilitou realmente o crescimento dessas obras até Cavaleiros explodir nos anos 90, né? Sim, Cavaleiros foi um fenômeno aqui no Brasil. Quem não teve, né, o CD, nem CD do fitinha do Cavaleiros, né? Eu tive falsa, né? Das músicas de Cavaleiros. Aquela música clássica, né? Pegasus. Ajuda o seu cavaleiro. É isso aí. E tem a outra, né? A primeira é aquela dos Guardiões do Universo, onde clássico demais. E assim, o primeiro, quando a gente tá falando de segundo boom, acho que dá pra falar que o primeiro boom é por causa de Cavaleiros. Cavaleiros foi a base, a Manchete deu muita sorte de trazer essa obra, e a obra fez um sucesso absurdo, e um monte de coisas que vieram depois ali naquela época foi por causa disso, né? Então todo mundo queria achar o próximo Cavaleiro Zodíaco, porque todas as crianças estavam consumindo, então... Isso veio o Churato, né, o espírito desse herói. E aí Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, Yu Yu Hakusho, posteriormente o próprio Digimon, Pokémon, o Dragon Ball Z, né, porque o Dragon Ball original, quando passou aqui, não fez tanto sucesso, né, no SBT. Dragon Ball estourou de verdade com Z no Brasil. Uhum. Slayers, e na TV a cabo também, acho que o Mário pode até falar melhor. eu tive lá quando eu tinha 15 anos, cara. Mas aproveitou, né? Tipo, na época tinha canais dedicados pra animes, blocos só de anime, então era uma coisa assim, todo lugar que você via na TV aberta ou fechada tinha anime, né? Foi uma fase diferente, sabe? Mas é curioso vocês falarem de Cavaleiros, porque
até então, apesar de Cavaleiros não ter sido um dos primeiros animes, que a gente teve Speed Racer, sabe? Teve outras Verdade, Speed Racer. teve outras obras que, além dos tokusatsu, né? Eram outras obras japonesas que a gente teve aqui. A parada é que elas tinham baixo custo, né? De importação. Elas não existiam porque, nós vamos trazer essas animações japonesas que elas estão fazendo sucesso lá. Claro que a escolha também porque faz sucesso, mas também porque eles tinham que cumprir grade, eles tinham que preencher grade, né? Etc. E com tudo isso, Cavaleiros e Super Campeões, etc., pelo menos na Rede Manchete, quando estreou lá em 94, sabe? Foi um sucesso, e eu entendo um sucesso ocasional, porque eles já passavam tokusatsu. Falou, já tem tokusatsu, já tinha Kamen Rider, já tinha Cybercops, sabe? Vamos colocar aqui esses outros... Cybercops. Cybercops é um dos melhores tokusatsu, na minha opinião, sabe? Eu nunca reassisti e eu prefiro manter na minha memória. Eu tinha um bonequinho do Mercúrio, eu acho. Cara, eu lembro que tinha um tokusatsu que o cara tinha uma bola de beisebol, que abria e era um robozinho. Não vou lembrar, mano. É muito deep web dos tokusatsu, eu já não... Tá. Mas olha só, a gente teve por um acaso esses animes e tal, né? O sucesso deles foi tão grande que as outras emissoras, elas começaram a correr atrás de qualquer anime. Qualquer coisa que fosse desenho japonês, tal, traz aqui, sabe? Então, nisso que vocês falaram, veio Shurato, veio outros animes, Yu Hakusho também veio em algum momento, sabe? Então, SBT pegou Dragon Ball, sabe? Globo pegou outros, né? Por aí vai. Importante ressaltar que Cavaleiros foi o primeiro, né? O primeiro que fez muito sucesso, mas esses outros que trouxeram, muitos deles foram também avassaladores, assim. Quem viveu a geração dos primeiros Pokémon sabe. Tipo, as crianças inspiravam Pokémon, sabe? Em qualquer lugar que você ia, era Pokémon na TV, tudo. Digimon só veio pro Brasil por causa de Pokémon e tudo mais, porque também queriam o seu próprio Pokémon lá na Globo. Foi um sucesso atrás do outro. Sakura, aí Yu-Gi-Oh! Depois, Beyblade. Então era uma época que, assim, eles tentavam muito, mas não é porque só Cavaleiros deu certo, é porque, sabe, cada 5, 10 animes tinha um que ia estourar, ia vender um monte de brinquedo, ia dar uma audiência absurda, então valia muito a pena. Mas olha só, existe um salto entre 94 e 98, 99, 2000, né? Porque pra mim 2000 era a era de ouro aqui do Brasil de passar anime na TV, sabe? Porque você assistia tudo. E os principais animes que a gente tem de referência até hoje vieram dessa época, né? Entre 2000 e 2002, né? Alguma coisa assim. Mas 94, 95, né? Que era essa época que... Eu era muito novo, né? Então não lembrava muito, mas eu lembro vividamente de Cavaleiros e Super Campeões, essencialmente esses dois. E Dragon Ball no SBT. E Dragon Quest, né? Fly no SBT também. É, verdade. Bom ponto. Fly. Que nem SBT comprou tudo, sabe? Traz o que você tem aí, sabe? O dono Silvio Santos, ele sempre foi um gênio nisso, porque ele pegava de pacote. O cara, Chaves foi nisso, né? Ele pegava os pacotes dos bagulho que ele achava, bota aí, vamos ver. Deixa eu soltar uma curiosidade aqui aleatória. Vocês sabem por que o nome dele é Fly e não Dai? No Brasil? Porque Dai é uma coisa pejorativa? Então, é porque a gente pegava sempre, né, das versões não japonesas, né, diretamente de outros países. Então, quando foi para os Estados Unidos, Dragon Quest, eles mudaram o Dragon Quest, o nome do protagonista de Dai, né, que em japonês é Dai no Daiboken, né, as aventuras. Porque Dai é D-A-I. É isso, D-A-I, isso. Só que, em inglês, a sonoridade da palavra die de morrer. Então, eles trocaram e daí trocaram lá e veio pro Brasil assim. E por isso que até hoje a gente conhece como Fly. Não, e tem várias outras coisas. Cara, Goku quase mudou o nome também, tá? E não ia ser Goku. O nome da Gome é outro em japonês. Da Kagome? Inuyasha. Inuyasha tem vários, né? O Miroki também, né? Tirou Arungu, né? Super Campeões também. Quem sabe aí do arco de 2002, da saga de 2002, às vezes o Misaki era Carlos, às vezes era Misaki, às vezes o Oliver era Oliver, às vezes era Tsubasa. Dependia do dia lá que a galera da dublagem acordou lá. Não, mas aí era outra questão, é que a galera tava dublando bêbada. Só pode. Eu achei incrível esse anime, cara. Mas aí sim, beleza. De um salto pra isso, que a gente foi crescendo com esse conceito japonês, aí que eu acho que essa era dos anos 2000 chegou e a gente tinha os carro-chefes, né, que eram Dragon Ball Z, a princípio Z exclusivamente, que começou a passar na Band e tal, né? Acho que a partir de 98. E aí a gente teve Pokémon em 2000, né? E disso abriu muitas portas, a gente teve muitos animes. 2000 é Digimon, né? Acho que Pokémon chega aqui em 99, não? Acho que é. 2000 é Digimon, acho que é isso. Cara, eles trouxeram Pokémon
pelo mesmo motivo que lançaram Pokémon no Japão. Foi pra vender o joguinho. Sim. E foi pra combinar com o lançamento do joguinho aqui no Não sei se foi por causa disso. Eu acho que a Record queria algo pra cumprir o quadro. Aí eles pegaram, olha, tem esse anime aqui que ele tá um sucesso danado, né? Então, não sei, eu acho que é mais na linha do Jim, porque eu acho que em 99 ali já tinha essa cultura. Cavaleiros veio por isso, pra ver se dava certo pra vender boneco. Quando Cavaleiros deu certo, e alguns desses outros animes anteriores, eu acho que lá em 99 eles já tinham essa mentalidade de, mano, vamos trazer algo que a gente sabe que vai vender merchandising. Então, e Pokémon era o produto perfeito, porque um monte de monstrinho pra você vender um monte de boneco, caderno, não sei o que, chiclete. Eu mesmo tinha o álbum lá do Pokémon. E o jogo. Então era um combo ali. Pokémon é o combo perfeito pra quem quer vender alguma coisa, né? Então acho que a Record foi nessa intenção e deu muito certo. Justo. E realmente teve muita merchandising, é uma febre, etc. Até hoje a gente compra coisa de Pokémon, minha mesa tá cheia aqui, então a gente nunca deixa de ser esse público consumidor, né? Isso é uma coisa curiosa, né? A nossa geração foi a primeira geração que começou a levar esses gostos pra frente de maneira permanente, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não, com certeza. Acho que até uma coisa pra gente entrar, se a gente seguir uma linha evolutiva, acho que é uma coisa pra gente entrar nesse assunto já. Mas eu acho que é importante a gente falar que esse boom dos animes foi o que gerou o boom dos mangás também, aqui no Brasil. Porque, assim, até 2000 não havia mangá no sentido original de leitura no Brasil. Já tinha saído algumas coisas, como Akira, A Lenda de Kamui e tal, Maia, Garota Sensitiva. Tudo espelhado, né? Tudo espelhado, alguns até coloridos, né? Com coloração ali feita por computador e tal. Então, produto original, não. E aí, a Conrad e poucos meses depois a JBC tiveram ali a coragem de lançar um negócio que, pô, nem o cara da banca sabia vender, porque ficava ao contrário, né? Eles tinham que fazer a capa a mesma capa dos dois lados para poder se o cara colocar errado, ainda assim ver a capa. Mas lançaram Cavaleiros Dragon Ball, né? Os dois primeiros da Conrad. E Sakura e Samurai X. Sakura não veio primeiro? Eu acho que Sakura veio primeiro. Cavaleiros Dragon Ball é primeiro. Espelhado. Cavaleiros Dragon Ball veio primeiro porque ele já tinha revista também semanal, quinzenal aqui no país, ó. Os da Conrad são primeiro. A JBC é muito... Não, mas eu tô falando espelhado, no sentido original. Eu não sei. Esse era o mote da propaganda do mangá da Sakura. Então, pode ser que tenha propaganda antes, mas assim, na banca o que caiu primeiro foi o Cavaleiros de Dragon Ball com sentido original. E aí, poucos meses depois, Sakura e Samurai X, que são os dois primeiros da JBC. Depois tem Evangelho, Vagabond. Tem Evangelho, Vagabond, Shaman King, Yu Hakusho, Inuyasha, por aí vai. Foi uma coisa assim, uma quebra de paradigma, sabe? Você vê que realmente existia um mercado, porque você pensar que num país igual o Brasil, que tá, né, meio mundo de distância do Japão, as crianças estavam aceitando ler uma coisa em preto e branco, e aqui tinha aquela cultura de que tudo para criança era colorido, né? Porque as revistinhas de Turma da Mônica, quadrinhos Disney, os quadrinhos de heróis e tal, sempre foi colorido. Era sempre uma pegada mais adulta, né? Um quadrinho mais adulto. Sim. Então, um quadrinho preto e branco lido de trás para frente e vendia igual água, sabe? Então foi assim uma parada que ninguém botava fé, alguns poucos foram lá, tiveram a coragem de investir, né, nisso, e deu muito certo, e o mercado começou ali e é um mercado gigantesco hoje. Então acho que tudo isso se juntou para que se consolidasse uma base de fãs que tem até hoje e que fazem esse cast, por exemplo, sabe? Não, então, aí você teve esse pequeno boom, né? E uma coisa que eu acho curioso é que, tirando justamente o Cavaleiros e o... Qual era o outro mesmo? Era o Cavaleiros e... Dragon Ball. E o Dragon Ball, tirando esses dois, porque os dois foram, tipo, fenômenos quase incompreensíveis no Brasil, né? Eles começaram só a lançar shoujo, vocês lembram disso? Como mangá? Tipo, a maior parte do esmagador era shoujo. Eles tinham Cavaleiros, Dragon Ball e Samurai X só, que era shonen. O resto tudo era shoujo. Então, depende muito. Assim, a linha editorial da Conrad no começo, a Conrad ela era muito à frente do seu tempo, eu acho. Eles lançaram muita coisa diferente pra tentar vários públicos. Então, por exemplo... Eu acho só que a Conrad tinha mais dinheiro. Eu acho que a JBC, como ela tava começando, ela ia nos baratinhos. Não, com certeza. Mas tô dizendo, a Conrad trouxe Vagabond, sabe? A Conrad trouxe Battle Royale. Mas foi muito depois. Não, mas ali, até 2005 já tinha saído. Eva foi 2002, sabe? Então tá falando ali bem no comecinho mesmo. Porque o mangá de Sakura, se não me engano, foi o quê? Lançou aqui o quê? 96? De 96 a 99, talvez? No Japão, a Brasil 2000 a 2002, 2003. A JBC, ela tinha uma linha de lançar um shoujo e um shonen, né? Sempre assim, o parzinho. Não,
Não, qual que era o shonen que ela lançou? Os dos primeiros tem o Inuyasha, tem o Yu Yu Hakusho. Ah, o Inuyasha veio muito depois. O Inuyasha é 2002, eu acho, hein? Inuyasha é antiguinho, cara. Não, ele é antigo, mas ele veio muito depois. Não sei se é muito depois, não. Mas teve o Yu Yu Hakusho, realmente, teve o Yu Yu Hakusho. E o Hakusho, tem o Shaman King também, é um dos primeiros da JBC. E o anime nem passou na TV, mas muito pouco, né? Passou mais na TV a cabo. Passou no Jetix, né? Fox Kids, né? Mas é interessante porque os mangás daquela época vendiam porque a gente não tinha essa internet pra ficar lendo, etc. A gente não era conectado. E, principalmente, a gente tinha o costume de ir na banca de jornal e comprar coisas, né? Jornal, revista, né, etc. Eu comprava muita revista de jogos, né? E a gente ia no jornal a gente ia na banca de revista pra ver novidade mesmo. Então, às vezes, a gente via aquela revista, olha, tem esse mangá, pô, Dragon Ball? Como assim? Eu comprei meu primeiro mangá assim. O que é esse Dragon Ball aqui? Comprei, comecei a ler, e é isso. E corta Mário gravando um podcast sobre animes mangás, sabe? Naquela época, vendia mangá, né? Então, vendia porque era parte do nosso consumo comprar coisa impressa, sabe? Por isso que eu acho que vendeu muito. Mas, beleza, tem esse primeiro boom, né? E esse boom, ele reflete também nos mangás, né? E eu acredito que até esse segundo boom que eles estão chamando, existe esse espaço, né, entre, sei lá, 2010 e 2020, né, que eu chuto que seja o momento em que a gente para, a partir de 2013, a gente para de ter anime na TV aberta. Porque até um determinado momento, ainda surgiu um novo núcleo de pessoas que começaram a assistir anime a partir de, sei lá, Naruto. Porque Naruto passava no SBT, e aí tinha um público que aprendeu a saber o que é anime a partir de Naruto, né? Naruto foi o primeiro anime, tal qual como o meu é Dragon Ball, é Cavaleiros, etc. Pra muita gente é Naruto. Eu acho que é bem por aí, porque quem foi adolescente dos anos 2000, igual a gente, ainda pegou, às vezes a pessoa não pegou tanto o boom dos animes ali vendo na TV, mas ela pegou a época que hoje talvez não faça tanto sentido pra quem tá ouvindo assim, não pegou, que é a época que a gente falava que era do trio monstro da Jump, né, que era Bleach, Naruto e One Piece. Todo mundo via Bleach, Naruto e One Piece ali nos anos 2000. Concordo, mas aí já é por meios alternativos, né? Não, sim, lógico. Mas acho que isso ajudou a formar o mercado que a gente tem hoje, entendeu? No sentido de... Eu não tenho dúvida. Tem muita gente que começou a ver outros animes porque um amigo falou, pô, vê esse tal de Naruto, ou então viu Naruto na SBT, gosto disso, quero procurar alguma coisa nessa pegada. Viu One Piece, que até passou na SBT também um pouquinho. Ou viu Bleach, e nisso a pessoa entrou nesse mundo. E aí ficou. Só que eu acho que entre 2010 e 2000 e final dos anos 10 agora, houveram menos obras que chamavam tanto público assim também. Sim. Talvez só o Shingeki no Kyojin, sabe, seja a obra dessa época. Porque se pegar, as outras vieram um pouco depois, sabe? Concordo, mas o que eu queria falar é que Naruto, acho que é um dos últimos animes a passar na TV aberta. E por conta disso, e tudo bem, criou-se uma geração que assiste anime e depois foi procurar. Esse intermeio entre o segundo boom que eles estão chamando é muito nichado, porque a gente não tem acesso a essa cultura mais de uma forma, sabe, de uma forma melhor, né? Tudo bem, a Panini, ela se reinstaurou como uma publicadora de mangás nessa época, ela começou a crescer com as obras, mas ainda estava muito no início. A Conrad não existia mais. No máximo, a JBC publicando. Então, era um momento meio de hiato, assim, sabe? Que a gente não tinha um público consumindo novas obras, sabe? Novos animes, né? Pra você assistir um novo anime, você tinha que ou comprar o DVD, que era pirata, ou você assistia pela internet, né? Pela internet, quando eu digo, você entrava nos projects da vida, baixava RMVB, etc. Sabe como é que é aquele trabalho, né? Vai pro Rabbit Share, vê 80 anúncios, clica 3 vezes no mesmo botão, espera 30 segundos pra baixar um episódio, sabe? De 20 minutos, sabe? Era trabalhoso, né? Então, não é algo assim, não era acessível. Eu não vejo realmente como, é um momento em que se criou pessoas que curtem. É nichado. E até o momento foi nichado, sabe? É porque você tinha um problema que a internet estava começando, né, a se tornar popular. Uhum. Não era popular, a maior parte da população não tinha acesso. Em contraponto, você tinha a proibição de passar propaganda infantil na TV aberta. Sim. O que tira todo motivo pra passar desenho na TV aberta. É o que te contam. A gente sabe que a verdadeira culpada é a Fátima Bernardes. Ela fez pacto com o demônio. Exatamente. Acho que é bem importante o que você falou, Jim, porque eu tava até esquecendo. Mas sim, o motivo da gente não ter mais anime na TV é isso. A Fátima Bernardes, né? A Fátima Bernardes e uma lei aí, mas que não é tão importante quanto a Fátima Bernardes ter ferrado com a lei. É só detalhe. Só detalhe. Porém, os animes não pararam de passar na TV fechada. Não, mas continuaram passando na TV aberta porque depois a Rede TV veio lá, criou um bloco de anime, colocou Fumero, colocou Hunter x Hunter. Depois veio o Play
TV. Beautiful Joe. Beautiful Joe, A gente teve uma época, que é uma coisa mega mais nichada ainda, mas a gente teve uma época no Brasil que tinha canal de TV fechada que passava anime legendado, que era na Locomotion. Mas o Locomotion pegava na aberta. Se você mirasse um Pegava pouquinho... na aberta? Às vezes, pegava bem mal, tá? Você mirava um pouquinho a antena, passava um pouco de bambril, às vezes pegava o sinal. Não, eu lembro de eu achar super incrível quando ali em 2007 a Play TV fez um bloco só pra anime de noite, animes mais maduros, né? Que era o Ota Crazy. Que aí passava Trigun, Love Hina, Rama, Samurai Champloo. Rama era 3 vezes por semana, Love Hina passava de quarta, e eu não lembro que passava de sexta e segunda. Sexta era o Samurai Champloo. Segunda era outra coisa. Porque eu sei que Rama era terça, quinta e sábado. Cara, era muito bom. Era. Ia lá pra umas 23 horas, assim, então era um momento... E eu já devia estar dormindo, eu sei, mas eu assistia, tipo, antes de dormir. Eu ficava acordado até 1h pra ver Sakura, porque eu estava de tarde. Aí eu ficava até 1h acordado pra ver Sakura no Cartoon Network, porque quando eu tava na escola ele passava. Ele reprisava a 1h. Entrando nessa vibe de que teve uma diminuída, né, depois dessa época que saiu da TV e que também, tipo, não tinha tanta obras que chamavam uma galera nova, assim, obras de imenso sucesso. Eu sentia isso, e aí talvez vocês possam me falar se tinha essa mesma sensação, até quando eu ia, tipo, na Liberdade, sabe? De você ver que não tinha tanta galera nova, teve uma época que a Liberdade parecia um pouco mais vazia. Só para o pessoal que não é de São Paulo entender, porque a Liberdade é meio que um foco, né, aqui em São Paulo. Então, você vai na Liberdade, é um lugar que vai ter muita gente que gosta de anime, tem muita loja que vende coisa de anime, de mangá, não sei o quê. Hoje em dia, eu acho que virou mais um point de adolescente, dependendo se gosta de anime ou não. Sim, mas hoje você vai lá, você vê que tem um público forte que gosta. E eu acho que teve uma época que deu uma diminuída de ver gente mais nova que eu indo lá, sabe? De uma renovação do público. Não sei se vocês sentiram isso. Não, tinha os otaku forte lá, né? Sempre existiram. Eu acho que hoje deu a Liberdade abriu, tá muito mais abrangente, tá muito diferente, sabe? Tem lojas muito mais estruturadas, franquias, etc. Mas é verdade, Marcelo, porque você pode reparar isso de acordo com a quantidade de lojas e as lojas que tem na Sogo Plaza. Sogo Plaza, antigamente, ela era um negócio, uma fachada feia, né? Lá dentro tinha aquele cheiro de fritura do terceiro andar lá, é horroroso e tal. Tinha a mulher do Sogo. Melhor restaurante. Então. Melhor restaurante. Mano, uma vez minha mãe arranjou uma treta com ela, velho. E, nossa, deu uma vergonha. Mas enfim, até então você tinha uma outra loja que vendia mangá lá. Tinha uma loja de DVD pirata e tal, né? Mas a maioria era vendendo Daruma e incenso. Porque é tudo que vendia no Sogo Plaza. Agora tem loja pra caralho de boneco, né? Então, não só lá, como ao redor da Liberdade, né? Também tinha... Mas nessa época tinha loja de DVD também. Então, muita, mas de DVD pirata. Sempre teve. Mais relacionada à pirataria, né? Então, agora tem muito mais coisas, muito mais tematizadas, muito mais estruturadas. Logo no Sogo Plaza, mas ao redor da Liberdade também. Então, eu concordo, Marcelo. Eu acho que a Liberdade também teve uma renovada a partir... Mesmo nesse boom, sabe? Eu acho que não é somente nos animes, mas também conceito oriental e etc, sabe? Sim, e aí eu acho que entra depois a questão que você falou lá no começo, que eu acho que é primordial, e a gente tá aqui falando de DVD pirata, de baixar coisinha MVB, pô, eu lembro tipo, de pegar DVD e ter que, de um amigo, e aí copiar pra eu poder assistir, ele assistir, uma outra pessoa assistir, uma coisa que era super, você tinha que gostar muito pra fazer todo aquele esforço, sabe? E aí, cara... Essa popularização dos streamings, pô, a pessoa ter ali um acesso a um Crunchyroll, a um Netflix, sabe? Mas isso é recente, pô. Cara, então sim, mas eu acho que isso mudou tudo. Mudou. Não digo assim exatamente pra gente, mas pra ter pessoas novas que gostam de anime. Tipo, pra o filho do cara lá poder ver um Demon Slayer de boa, sabe? Ele vê na tela do celular dele enquanto o pai dele tá assistindo futebol. Então, acho que é outra realidade isso. Inevitavelmente, lógico que a pandemia ajudou, né? Até o que tá na matéria, mas assim, acho que isso ia acontecer mesmo sem a pandemia, porque ficou muito fácil. É que você teve esse low, né, de perda e tal, porque tinha falta de acesso, e para você ter acesso, você tinha que estar em uma qualidade melhor de vida que a maior parte da população. Até porque não era todo mundo que tinha um computador, porque nessa época, para essa internet, precisava de um computador, que é antes de ter o smartphone. Aí veio o smartphone, né? Popularizou, porque começou a vir stream, fica fácil de você entrar numa página, até para você baixar do smartphone de forma ilegal, não é muito difícil, né?
E junta o fato que começou a dublarem. Eu acho que o principal motivo desse segundo boom aqui no Brasil é que tá vindo muito anime dublado pra cá. Mais do que só o acesso, sabe? Sim, porque a gente sempre teve... E por que a gente tem tanto anime dublado? A gente sempre teve a cultura da dublagem, porque a dublagem era barata. Então se estabeleceu aqui no Brasil a indústria da dublagem, né? E a gente tem curso de dublagem. As pessoas hoje encaram como uma profissão estabelecida a dublagem. Não, e a coisa mais louca é que tem lugares do mundo que esse conceito de dublagem não existe, você sabia disso? É porque só pega um ator e fala, ó, faz esse personagem aqui, né? Não. Por exemplo, eu tava vendo, na Rússia, sabe? A Rússia. Lá eles não dublam. Então, imagina, vem um filme americano pra lá, tá lá o cara falando, vem uma voz totalmente desconhecida e fala o que ele falou. Como se fosse aqueles documentários, sabe? Eu não sabia disso. Então, eu fiquei realmente surpreso quando eu descobri isso. Eu pensando nessa questão da dublagem que o Jim falou, eu acho que dá pra gente ver, não só nisso, mas como o impacto desse primeiro boom gerou esse segundo também. Porque a dublagem ela ficou muito mais valorizada no Brasil por causa dos animes lá dos anos 90. Tipo, cara, tem muito dublador de Cavaleiro Zodíaco que o cara vive de evento, de fazer palestra, não sei o quê. Não mais, né? Abriu a boca pra falar merda e agora não é nem lembrado mais. Né? Então, depende, né? Tem uns que são da hora, tem outros que não. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Mas... bolsonarista aí de merda, né? Mas, é esse mesmo. O que acontece? Tem uma galera muito grande que virou dublador porque gosta de anime. Então, e hoje tá trabalhando com dublagem. Então, isso acho que aumentou muito a questão do interesse pela profissão. E aí, com o aumento da demanda também por causa dos streams, foi ali o casamento perfeito. E antes a gente contava nos dedos os animes dublados, né? Que eram os da TV e tal, que a gente conhecia. Hoje em dia tem um monte de anime dublado que eu nem sei que é dublado, sabe? Eu abro ali o Crunchyroll e, pô, esse anime aqui tem dublagem. Caramba, esse aqui tem dublagem. Antes era só ali o que era realmente a nata. Cara, eles dublaram até hentai. Então, bizarro. E uma outra coisa que eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é também a questão pelo que o Jim falou, de que a gente foi a primeira geração que trouxe esse gosto aí pelo resto da vida, da influência da nossa geração, tipo, em nossos filhos, né, sobrinhos, amigos, pessoas mais novas, de também gostar de anime. Sim. E é curioso porque a gente passou por tudo isso e pra gente é muito estranho a gente acompanhar esse segundo boom que a gente tá tendo agora, né? Porque o começo do segundo boom, pra mim, veio quando a gente começou a ter streamings transmitindo e exibindo animes, tá? Netflix teve um ou outro no começo ali. A Netflix tinha a Beyblade inteira. Eu, inclusive, assinei Netflix no começo porque eles tinham Beyblade. Você assinou Netflix por causa do Beyblade? Foi? Parabéns. Cara, isso foi, sei lá, no primeiro ou segundo ano de existência de Netflix como streaming. Caramba. Não só Beyblade, mas eles tinham Beyblade e tinham uma porrada de anime dublado lá. Sei, mas, pô, Beyblade tá no YouTube, cara. Você pode ver lá também, né? Mas... mesmo assim. Olha o Mario incentivando o comércio legal aí, ó. Cara, o negócio passou a TV aberta, sei lá. Coloque aqui alguma justificativa plausível pra... Você tá com inveja porque minha conta do Netflix é uma conta antiga, fala a verdade. Minha conta também é antiga. De quanto que é a sua, Jim? Só pra saber. Comparar, vai. Do primeiro ou do segundo ano, eu falei pra você. Mas quando que é o segundo ano? Só pra saber. Cara, minha conta tem mais... Eu acho que a Netflix tem uns 10 anos, assim. Tô procurando meu e-mail aqui. Netflix, bem-vindo. Quando que eu recebi o primeiro e-mail Netflix? 2013. Olha só. Olha só, cara. Eu sou de 2013. Eu assinei a Crunchyroll entre 2015 e 2016, porque eu queria assistir Dragon Ball Super e eventualmente Haikyuu, tá? Foi por causa de Haikyuu porque eu acho que eu tinha cancelado depois de Dragon Ball Super, e aí Haikyuu veio, eu queria assistir, fiquei louco e assinei. A parada que é muito louca pra mim é, primeiro, assistir sobre demanda animes é algo inconcebível pra mim até hoje. Já faz 9 anos que eu tenho conta, quase 8 anos que eu tenho conta da Crunchyroll. E ainda é muito estranho eu conseguir apertar o play e o bagulho tocar. É muito esquisito, porque foi uma vida tendo muita dificuldade pra assistir anime. Ou eu assistia na TV aberta e perdia horários, não perdia, e aí tinha aquele corte, você não sabia o que ia acontecer, ou Seiya tava na casa de leão, foi pro começo do episódio de novo e tal. Então tem toda uma série de problemas. E hoje
eu vou assistir esse episódio porque ele foi lançado, já me notifica e tal. É muito esquisito. O segundo boom, ele surge, pelo que a matéria de John fala, durante a pandemia, né? Pandemia, né? A gente tem todo um recesso econômico e etc. Então a bilheteria do cinema se despencaram, né? Etc. As pessoas ficaram em casa. E mais que despencaram, a produção audiovisual caiu. Porque as pessoas não conseguiam produzir. Aí o que sobe? As animações, né? Eventualmente, claro, não é porque tem mais facilidade de produzir, mas é porque você não precisa dos atores, você não precisa da locação, etc. Então você consegue ter o mercado de produção de animes ainda funcionando mesmo que em menor escala, né? É pra trabalhar de casa, né? É, também. Então isso cresce, até porque a gente teve animações Pixar, etc, saindo durante a pandemia, né? Então o anime explodiu, sabe? As pessoas queriam assistir cada vez mais animes, né? Tem um terceiro motivo que eu acho que deve ter ajudado. A popularização do K-pop. Não só K-pop, você quer falar do Hallyu, né? Que é a onda coreana, né? Sim. Porque querendo ou não, os grandes são a galera do K-pop, né? E doramas e etc, né? E querendo ou não, junto com isso, veio o quê? Vem os mangás coreanos, que eles são feitos para se ler da tela de um celular, que é uma experiência que é uma tira gigantesca, você lê do celular, isso ajudou muito. Porque a galera que já tá gostando de K-drama, K-pop, essas coisas, descobre, tem esse quadrinho aqui. Vamos lá, né? Já tô nesse mundo, porque é que nem crack. Você espuma uma pedra, dá pra fumar mais 5. Realmente, se eu for pro centro da cidade, agora tem alguém cheirando uma tela de celular, assim, tipo, esse solo leveling aqui é viciante, né? Quer um pouco solo leveling, problema é isso. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido também. nunca pensei dessa forma, pra falar a verdade. Tem uma influência grande, sim. Da mesma forma que, eu vi doramas dos anos 2000 porque eu vi anime, não vejo por que não ter uma questão contrária, né? Tipo, a pessoa começou ali na música e passou para os quadrinhos, pro que for. O Jim tá certo também nesse sentido, mas mais do que somente o Hallyu trouxe mangás coreanos e tal, a conectividade permite que a gente consiga consumir muito, porque até então, como eu falei, eu tinha uma dificuldade de assistir, eu tinha que tá na TV, tá com o dispositivo certo pra conseguir assistir, tal. Não, hoje, de qualquer dispositivo que eu tenho, eu consigo consumir anime. Se eu tô com celular, se eu tô com Nintendo Switch, se eu tô só na TV, porque agora finalmente o Crunchyroll lançou o aplicativo, então eu consigo consumir. Finalmente tá bom. Então eu tenho esse consumo muito fácil, muito, muito tranquilo, eu posso assistir de qualquer lugar, né? Então isso ajuda muito nesse processo de popularização e desse segundo boom. E as pessoas que são dessa geração Z, que são essencialmente as que consomem os animes, mais animes hoje em dia, né? Elas são pessoas conectadas, sabe? Elas nasceram na conectividade. Então é natural pra elas procurar essas coisas. É muito mais natural elas assistirem os animes e não serem o que muitas vezes vão falar de otaku. Porque hoje esse termo saiu da bolha, até os animes saíram da bolha. Eu acredito que nesse segundo boom, a gente não tem mais esse nicho de pessoas que, eu sou viciado em cultura oriental, eu assisto tudo. Não, tem pessoas que só assistem Demon Slayer. Então, eu acho que é muito mais diversificado esse segundo boom, porque para as pessoas é muito mais natural, né? E aí elas têm, pra elas tanto faz assistir um Demon Slayer quanto assistir um Game of Thrones ou uma outra série, sabe? Não existe diferenciação. Isso significa uma consolidação do mercado, né, aqui no Brasil. No mesmo sentido que você pegar, por exemplo, os filmes de heróis, sabe? Filme de herói antes, quem via era quem era ou que era mais criança ou quem já gostava de quadrinhos, assim, mesmo sendo mais velho. Eu discordo um pouco de você por um motivo bem simples. E que isso é um puta de um fraco de filmes de herói, tá? Beleza, você teve um boom, mas no final das contas, quem vai ficar lá e vai continuar vendo filme de herói é quem gosta de herói. O mangá, ele tem um catálogo muito mais amplo. Você vai ter mangá literalmente de tudo. Então, querendo ou não, mesmo que a pessoa não goste, no geral, de anime e mangá, vai ter uma história de um mangá ou de um anime pra aquela pessoa, que ela iria gostar se ela desse uma chance. Heróis nem tanto, sabe? Tipo, se você quer ver quadrinho sem ser de herói, você tem que ir lá pra escola francesa de quadrinho, que aí é outros 500, aí sim você vai ter umas coisas bem diferentes, que não é popular aqui. Eu concordo com a diferença, tipo, em tipos de histórias que a gente pode ter, tipo, uma questão de herói vai ser sempre muito mais limitado, mas eu digo na questão do público, acho que sempre, hoje em dia, a pessoa ela não precisa gostar de heróis, ter lido um quadrinho pra ela dizer que ela, sei lá, gosta de ver um filme do Homem-Aranha, sabe? E antes ela tinha mais era mais reservado.
E acho que isso os animes estão passando agora também. De que é bem o que o Mário falou, pô, a pessoa pode nem gostar de nada de japonês, mas ela, eu gosto de Demon Slayer. Então, nesse sentido, eu acho que mostra uma consolidação. A consolidação vem também de que os animes e o merchandising em cima dos animes está super valorizado. Claro, com o aumento do público, se valoriza também os produtos que são gerados, etc. Mas, cara, vocês já imaginaram, vocês crianças, adolescentes, irem numa loja, uma mega store, alguma coisa assim, encontrar roupa de franquia, sabe, roupa licenciada de anime, tipo uma Renner, sabe, uma Riachuelo, uma C&A. Isso, pra mim, é chocante. Vem desse segundo boom, sabe? Porque agora tem uma briga gigantesca pra você licenciar anime, sabe? Não são só bonecos, né? Não são somente isso. Putz, você vai na Miniso e tem, sabe, coisa licenciada de super campeões, Captain Tsubasa. Então eu vou comprar a xícara do Tsubasa, sabe? Vou comprar outras coisas de casa. Eu não tô nem falando de boneca, eu tô falando, tipo, item, sabe, domiciliar. A consolidação do mercado permite isso. Permite que a gente consuma as coisas de forma oficial e que a gente consuma produtos de forma licenciada. É muito incrível esse segundo boom por causa disso. A gente tá consumindo animes, tipo, no streaming, etc., de forma oficial. É num preço razoável, né? Acredito, né? Então, tá dentro de... comparado com qualquer outro streaming, além do né? possível. Comparado com qualquer outro streaming, é aquilo, não é algo fora do comum, né? É acessível para diferentes públicos. E mais do que isso, eu consigo assistir animes quando eles lançam, né? E talvez, às vezes, com dublagem, sabe? Já lança dublado, né? Tem essas coisas. E aí, o fã de anime, quando ele vai assistir na Crunchyroll, ele não vai só assistir os animes os animes que ele mais quer, tipo, só vou assistir Demon Slayer. Não, ele pode assistir animes de diferentes nichos. Pode assistir anime de política, pode assistir animes de Sekai, óbvio, né? Mas de viagem, de esporte, né? De investigação, de terror, de suspense. Então, tem pra todos os nichos agora. Eu acredito que não é mais nichado, né? Quando eu falei nicho, não é mais nichado, né? Crunchyroll ainda é uma plataforma exclusiva, mas ele não é mais nichado. Ele tem, hoje, ele pode furar a bolha para as pessoas que querem consumir, né? Aí tem a Netflix também, que qualquer pessoa que assina tem uma grande variedade de animes para assistir, mas ali tem os mais clássicos, né? E menos os mais específicos, enquanto a Crunchyroll tem coisas muito mais específicas, né? Crunchyroll é mais pra nicho, querendo ou não. É isso. Apesar de não ser nicho, ela é mais pra nicho. Mas ela atrai, né, mano? Pô, é que agora a Netflix também tem os direitos de Demon Slayer, né? Mas você vê, Demon Slayer começou a nova temporada agora, e pra quem quer assistir, assim, porque Demon Slayer é um dos pioneiros desse novo boom, uma das maiores bilheterias mundiais aí de cinema, você arrecadou mais de 500 milhões no último filme dele e tal. Quem ficou feliz foi o cara que fez o mangá. Pra caralho, e a Shonen Jump, né? Não sei nem se foi da Jump que ele veio. Ele é da Shonen Jump. Então. É uma mina. O ponto é esse, tipo, você assiste pra ver Demon Slayer, de repente você se depara com outros animes que você possivelmente vai gostar, porque ele já tem um sistema de recomendação ali, vai te gerando e tal, então você vai conhecer coisas que você nunca ouviu falar. Enquanto a gente, quando era mais novo, né, a gente só assistia animes por recomendação, porque pessoas vinham pra gente e falavam pra gente, esse anime é bom. Ou a gente viu um cosplay, a gente procurava, ou a gente viu um mangá e lia sobre a respeito. Eu discordo um pouco de você, porque eu vivia no Hinata Soul e eu baixava tudo que eu ia com a cara da Thumb. Eu acho que você e o Seiji são outliers nesse processo, sabe? No sentido de são ponto fora da curva. Eu lembro de eu procurar anime porque eu vi numa Anime-Do, numa Henshin, numa Ultra Jovem, uma notinha de 4 linhas sobre aquele anime, parecia da hora, porque tinha uma imagem que eu achei legal. Outra realidade mesmo. A imagem era do quê? Já aconteceu comigo com alguns casos. Por exemplo, Samurai Champloo é um caso que eu lembro muito. Porque eu comprei uma revista da Comics e tinha uma matériazinha bem curtinha sobre Samurai Champloo e eu achei muito bonito o traço. Tipo, isso parece ser muito da hora, sabe? E aí eu não tinha internet. Eu fui ter internet em casa, tipo, em 2009, 2010. Então, quando anunciou lá que ia ter anime na Play TV, né, no 21, e aí um dos animes era Samurai Champloo, eu falei, putz, agora, mano, eu não posso perder isso. Então era o que eu via mais empolgado, porque eu fiquei, sei lá, talvez tenha visto essa revista com 2 anos antes da estreia na TV aberta. Então eu fiquei todo esse tempo pensando, isso aqui deve ser muito da hora, e eu não tinha como ver. Então era uma parada assim que hoje a galera que consome hoje não consegue imaginar que a gente tinha essa espera, né?
Mas eu acredito que esse segundo boom, ele se classifica principalmente pelos números astronômicos de valorização de mercado, tá? Antigamente, as coisas eram bem mais... como é que eu posso dizer? Não eram oficiais, óbvio, né? Elas eram não tão robustas, vamos dizer assim. Hoje, veja bem, a Sony comprou a Crunchyroll por 1,2 bilhão de dólares. Nossa. É muita grana, cara. E pra você comparar, a Hulu, quando ela foi comprada por 5 vezes menos que isso, sei lá. Os números em volta dos animes crescem cada vez mais, hein? A Netflix tá investindo horrores com isso, sabe? E agora, com as redes sociais, etc., a gente tem essa oficialização das franquias e tal. Então, o investimento em anime é alto. E, diferente como foi no primeiro boom, a gente não consegue comparar, a gente não consegue estimar o público daquela época. Não, porque por exemplo, eu não acho que você vai ter mais um fenômeno como foi, sei lá, Dragon Ball. Porque naquela época era um só que todo mundo via. Agora vai ter tem muita opção, então nunca vai ter um grande consolidado dessa maneira, sabe? Exatamente. Nem Demon Slayer, Jujutsu consegue uma parada nesse sentido. Não tem como, porque é um público mais passado, né? Exatamente. Eles até podem ter números brutos maiores do que um Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Porque tem mais gente vendo, mas nunca vai ser o mesmo impacto, né? Eu lembro que Cavaleiro do Zodíaco quando foi terminar pela primeira vez a saga do Santuário, teve notícia no jornal falando, sabe? Mas a gente teve notícia no jornal também, sei lá, do filme Demon Slayer, etc. Então, Não, eu entendo essa falha, que naquela época era diferente. Assim, né? De tudo parar, assim, sabe? Parecia o final do Copa do Mundo. Dos primeiros filmes de animação a passar no cinema aqui, sabe? Nos anos 90 ainda. Passou filme de Cavaleiros no cinema. Tipo, é surreal, sabe? Hoje a gente, todo mês tem um filme de anime no cinema, mas isso não era comum. Não, eu concordo, porque eu fui no primeiro filme de Pokémon, foi uma febre, né? É difícil a gente estimar. Você viu uma cartinha? Eu peguei a cartinha do Mewtwo. Era o do Mew, aquela especial do Mew? Então, você tinha 4 possibilidades. Tinha o Mewtwo, tinha o Dragonite, né? Acho que tinha o Pikachu e tinha mais alguma outra, né? E o Mew? E o Mew? Era o Mew? Uma carta do Mew que era toda especial, tal. Acho que era o Mew, Mewtwo, Dragonite e o Pikachu. Devia ser isso. Eu acho que todo esse crescimento também se reflete no nosso mercado de mangá, sabe, hoje em dia. O mercado de mangá atual, ele é outra realidade, assim. Eu compro mangá há mais de 15 anos, então você vê que antes, assim, só traziam obras que tinham anime na TV, uma coisa ou outra ali diferente, mas ainda assim com tiragens muito baixas, as edições eram mais simples, papel jornal, e eu lembro quando estourou a pandemia, tipo, as editoras estavam todas com receio o quê? De quebrar, porque só que elas não entenderam que o movimento do mercado foi outro. O mangá começou a vender muito, porque tipo, todo mundo comprava coisa na Amazon e outros sites, e aí queria ler em casa, porque não dá pra sair, e hoje, tipo, quase de tudo sai no Brasil, e quase toda editora que publica algum tipo de quadrinho, ela também quer publicar mangá. É uma coisa, assim, surreal, sabe? A Mitos publica mangá hoje em dia, a Devir publica mangá hoje em dia. Jambô, Jambô, qualquer editora, Companhia das Letras tem mangá, eu acho, não tenho certeza. É que a Companhia das Letras é dona da JBC agora, mas eu acho que eles tinham alguma coisa no catálogo deles, não vou lembrar. Mas assim, todo mundo publica quase todo tipo de história, você acha praticamente tudo em vários formatos, né? Você tem tipo, desde o mangá tradicional, ali o tanco simples, a edições de luxo absurdas, capa dura, o preço lá nas alturas e vende, né? Então, é uma outra realidade, né? E, assim, pegando um exemplo, por exemplo, de Haikyuu. Cara, Haikyuu é um mangá de 45 volumes de esporte, que nunca foi a coisa mais popular aqui no Brasil. E tá saindo, sabe? Então, hoje em dia os caras conseguem arriscar em praticamente tudo. Lógico, não vai sair um Hajime no Ippo, infelizmente, pra quem é fã, sinto muito, é muito difícil sair, é quase 200 volumes. Mas, assim, a maioria das coisas que faz sucesso lá, você olha, assim, o top 10 dos mangás vendidos lá, é a Oricon, né, que mede top 10 lá, não lembro agora. Então, você olha o top 10 da Oricon, você pode ter certeza, 7 ou 8 já estão no Brasil. Tipo, antigamente a gente olhava e falava, putz, eu queria que esse saísse, e hoje em dia eles já estão. Ele começa a fazer sucesso, as editoras já trazem, né? Então, tem isso. Eu tô olhando aqui a relação de mangás publicados por ano, só da Panini, tá? Tô olhando pela Biblioteca Brasileira de Mangás. Se você for ver, em 2021, sei lá, tinha 20 obras. 2020 tinha pouco menos ainda, de umas 18 obras publicadas, né? Você vai pra 2022, explode. Vai pra, tipo, 40. Aí 2023, 45, 46, 47. Já em 2024, tá quase já em 40, deve ter 40 aqui, que eu não consigo contar agora. E a gente tá só em junho. Mas são títulos separados, né? Títulos novos. Mob Psycho 100 não é um título novo, né? Tipo, eles começaram a lançar o 2 em 1. Mas é uma linha nova, né? Entendi.
E tem pra todo tipo, né? Você vê, é muito curioso o que o Marcelo falou, que não são só os animes, são os mangás. A onda segue por aí. E mesmo que a gente passando pela crise do mangá, a crise da distribuição... E do papel, né, também, questão de ficar caro, Suzano. O mercado de mangá é um mercado completamente à parte do mercado de anime, por N razões. Se a gente for falar de mangá, vale uma outra discussão completamente nova, porque mangá lá no Japão, por exemplo, ele nunca foi visto como eu vou comprar o mangá para ler. Quem compra um mangá é quem já gosta da obra porque lê semanalmente. E colecionar também, sim. Colecionar aqui, porque vocês leiam na Shonen Jump ou nas Jumps da vida, né, tal, que é pra quem não conhece, é uma páginas amarelas com uma folha que pra ser transparente tem que ficar mais grossa, que o bagulho é... Porque o bagulho é pra ser jogado fora mesmo, sabe? Não é pra colecionar isso daí, é ler, usar, tal, jogar fora, dar pra alguém, passar pra frente, enfim. Então os mangás, eles sempre foram um artigo mais de luxo, tanto que se você pegar um mangá japonês, ele tem uma gramatura muito grossa comparado com o mangá brasileiro, e aqui no Brasil foi o contrário. Aqui no Brasil, o mangá, ele sempre teve um que, tipo, você quer ler, ou você vai ler de forma pirata, ou você vai comprar um mangá com uma folha mega fina. Às vezes, no começo, era até dividido em 2 pedaços, porque daí, na prática, você dividia o custo, né? Tipo assim, o Sakura Card Captor custava R$3, mas era só metade da história. Então, na prática, custava 6, entende? Só que o que acontece? Publicar um mangá é muito caro, tá? Não, publicar um quadrinho é muito caro. Folha é caro. Tradução é caro. Adaptação é caro. E o movimento que o mercado tem feito... de lá pra cá foi, eu não vou, se eu lanço uma parada que tem uma qualidade inferior, ou não vende, ou quem é meu público fiel já não vai comprar, ou vai reclamar. Então, cada vez mais, com o tempo, eles estão elitizando os mangás, que é o contraponto dos animes, que eles estão ficando mais difundidos, os mangás estão ficando mais elitizados. Por quê? Porque... as coisas estão ficando mais caras. Por exemplo, quando você compra um mangá, quando você faz porque para fazer para lançar um mangá, você faz um contrato com a editora original falando: vou lançar esse mangá, eu tenho autorização de lançar do volume 1 ao volume 10. Aí quando chegar no volume 10, você vai lá e negocia um novo contrato do volume 11 ao volume 20, entendeu? E vai fazendo assim. E nesse contrato tá falando quanto vai custar o mangá. Você não pode sair alterando o preço do mangá, tá? Sem falar com o contratante antes. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, o preço do papel flutua. Não só do papel, mas da distribuição, tinta, etc. Mão de obra. Então, se o preço do papel estourar e o seu contrato tá falando que você vai vender um mangá a R$15, você vai ter que vender um mangá a R$15. Então, ou você dá um hiato, ou você conversa com a editora japonesa pra ver se pode renegociar. Então, o que acaba acontecendo? Na hora de fazer esse contrato, eles jogam lá em cima o preço, prevendo um aumento do custo do papel, entendeu? Eu concordo, mas acho que tem uns poréns aí. Primeiro, antigamente o mangá era muito mais barato. Era R$3, mas R$3 era um dinheiro lá em 2000. Também não era o R$3 que é hoje. Acho que e não é só isso, você comprava um quarto do mangá lá, né? Um quarto que o mangá é hoje. Metade. Eu acho que hoje o mangá, ele tá caro. Tipo, o mangá standard ali, o padrãozão, sei lá, você falar um Jujutsu Kaisen, que é um modelo, um mangá de edição padrão ali. Ele é caro, mas eu acho que hoje o mercado, ele tem uma influência da popularização dos animes no sentido de que tem pessoas que fazem essa migração, talvez seja até uma inteligência das editoras, de talvez o que é mais popular, eles lançarem edições mais simples, como o caso do Jujutsu que eu falei, o caso do Demon Slayer também tem uma sobrecapa, mas é uma edição simples. Então acho que eles têm esse discernimento ainda, e eles tentam fazer coisas para deixar algumas coisas mais acessíveis, vamos dizer assim, apesar de ser caro. Então, por exemplo, vi One Piece hoje, tô adorando esse anime, cara, não conhecia. Queria pegar o mangá, mas é impossível ir atrás das 107 edições que já existem. A Panini tá republicando em 3 em 1. É caro? Mas assim, às vezes sai mais barato você pegar de 3 em 1, esperar um desconto, alguma coisa assim, do que tentar pegar aquelas 107 edições em tanco. Então tem ali algumas atitudes, esse negócio de mangá 3 em 1, mangá 2 em 1, antigamente o mangá era metade, hoje o mangá são 2 mangás, 3 mangás, justamente para tentar baratear um pouco o custo. Mas em compensação também tem aquela questão de que tem um público que amadureceu e aí eles fazem um produto também para esse tipo de público. Pô, o cara, ele leu Cavaleiros lá em 2000,
ele ama Cavaleiros até hoje e aí quero entregar pra ele um produto assim, tipo, de colecionador pra ele levar pra vida inteira, porque é uma obra importante pra ele. Vou lá e lanço um Cavaleiro de capa dura. Então acho que eles estão tentando, acho que hoje o mercado é muito diversificado, só que o preço base tá caro, mas eu acho que ele tenta pegar todo mundo ali, todos os públicos. Não, o preço tá caro, mas hoje o mangá é um artigo de colecionador, sabe? É que nem o Jim falou, tipo, é isso. Tá elitizando. Porque assim, se você tivesse correto, eles poderiam fazer, por exemplo, o Jujutsu Kaisen na edição standard, como tá, e uma edição formatinho, sem papel cartão, que é mais barato, que é pra pegar e ler. Que é mais barato e também uma qualidade menor. Eles poderiam ter um produto desse tipo, sabe? Mas aí tem que ver o prejuízo que eles teriam, né? Não, mas é que justamente por ser uma edição mais pobre, ela seria uma edição mais barata, entendeu? Mas aí é aquilo. Até onde que vende pra compensar o custo de fazer isso? É um problema de otimização, O único mangá que eu lembro de ter sido publicado em 2 modelos ao mesmo tempo foi Evangelion, quando voltou pela JBC, que ela continuou o meio tanco da Conrad e lançou o tanco dela. E aí foi publicado as 2 edições ao mesmo tempo. Eu acho que... E Berserk, né? Berserk hoje em dia ainda da Panini sai meio tanco e sai a edição de luxo. Mas é porque são obras muito absurdas. Não sei se qualquer mangá daria pra fazer isso. Mas concordo que deveria ter atitudes para que o mangá ficasse um pouco mais barato. Porque se você pegar o aumento de preço que teve do tanco, né? Do volume inteiro ali, 2004, 2005, foi quando começou a sair o tanco. Até 2020, aumentou 5, 10 reais em 15 anos. E aí de 20 pra cá o negócio duplicou, triplicou, quadruplicou, sabe? Com um aumento muito absurdo em pouco tempo. A solução pra isso, eu acho que não tem mais como pegar o mangá e tirar dessa coisa de ser elitizado pra colecionar, sabe? Hoje em dia, né? Não tem como. Hoje em dia. Hoje em dia. Vai fundo, elitiza mesmo, faz só pra quem quer colecionar e faz uma versão digital via assinatura. É isso. Mas aí depende da Shonen Jump, né, etc. Tem uma série de contratos que a gente não consegue conceber, né? Mas eu concordo com você, Jim. Eu acho que esse seria o mundo ideal. É que você vê que houve uma inversão na acessibilidade, né? Porque assim, eu pego até por mim. Lá no final dos anos 10, do começo dos anos 10, era muito mais fácil para eu ler mangá, até pela questão da pirataria, né? Do acesso fácil ali nos sites, que eu gosto de falar, os projects da vida. Então eu lia no dia que saía, e às vezes o anime, não, você tinha todo aquele trabalho de você baixar, uma internet que precisava ali ter alguma qualidade, e ter onde ver, não sei o quê. E hoje em dia não, o anime tá super fácil de você consumir, a assinatura não é cara. Agora, se você quer consumir o mangá, os direitos deles, né? As empresas estão tirando esses sites do ar, e se você vai comprar o físico, ele é um valor que não cabe no bolso de todo mundo. E ainda mais que é uma coisa recorrente, né? O melhor combate à pirataria é você oferecer um serviço de qualidade, tá? A Steam tá aí pra provar isso. E não precisa ser acessível, né? O serviço de qualidade não precisa ser acessível, com certeza. Finalizando sobre o segundo boom, o que eu queria falar é que, assim, o segundo boom, eu acho que ele vem de um momento em que antes a gente tinha um mercado de mangás e animes que todo mundo consumia, foi um boom também na época, claro, né? Mas não era tão estabelecido como a gente tem hoje, porque hoje as coisas a gente tem coisas oficiais, a gente tem franquias com licenças oficiais oferecendo produtos que a gente consegue comprar num preço acessível, pagar preço de uma camiseta de anime, pagar o mesmo preço que eu vou pagar numa camiseta padrão, sabe? Essas coisas que eu acho que esse segundo boom trouxe. Eu nunca iria imaginar ir em um restaurante de anime temático, sabe? Fora da liberdade. É fora da liberdade, é isso. Bom ponto. Eu, como fã de anime, eu tenho várias coisas que eu posso fazer ao redor, pelo menos de São Paulo, tá? E não só evento, sabe? Eu posso ir, sei lá, no lançamento de um filme de coisa no cinema, tá tendo evento lá, eu vou lá, sabe? Um filme de anime, né? Tá tendo um evento específico pra ele. Posso ir, sei lá, no lançamento de um mangá, tá tendo um evento. Posso ir, sabe, que teve agora aqui do lado também que foi de fãs, né? Mas era algo mais artesanal, né? Então... Eu vou até mais longe. Vou fazer uma propaganda que eu comecei a fazer vídeo no TikTok, vocês viram? Você viu o vídeo que eu mostrei, o No Game No Life? Sim. Então, porra, eu tenho aqui um mangá e um novel assinado, autografado pelos autores. E você pegou o autógrafo, né? Eu peguei o autógrafo. Sim. No material em português. Sim. Isso é surreal, né? Tipo, é uma coisa que a gente nunca imaginava. Tudo bem que o cara ele é brasileiro, né? Mas tava lá. Tava lá. Ele é brasileiro que... Tipo assim, ele é brasileiro que mudou pro Japão, sei lá, com 5 anos e nunca mais voltou, sabe? É só vocês verem a bagunça que foi o Junji Ito na Comic Con, velho. Sim. O bagulho travou o lugar lá onde ele tava, a parte que ele tava.
cansava, porque era muita gente pra ver o cara. Ainda mais o Jiu-Jitsu é muito maior do que o cara do No Game No Life. Não, sim, mas ainda assim é um cara, teoricamente, um pouco nichado. Ah, sim. Tava ali e com uma popularidade absurda. Sabe o que acompanhou o novo boom dos animes? O Anime Friends. Porque ele também, tal qual como a gente via antes, que era algo muito mais comunitário e tal, foi se estabelecendo agora também com uma nova diretoria, novas diretrizes, né? Está se estabelecendo como um evento que tem coisas licenciadas, né? Tem patrocinadores específicos, exclusivos, né? E grandes patrocinadores. Então, tudo tem essa mudança, sabe? Dá pra medir direitinho, né? A evolução da importância do mangá do Brasil com as edições do Anime Friends, pô. Campo de Marte, né? Corta agora a gente... E finalmente a gente fazendo no pavilhão da AMB, né? Antes disso, pô, era em escola. Então. E quantas vezes eu escutei gente da Yamato falando, olha, é nosso sonho fazer evento Anime Friends no pavilhão da AMB, porque o Pix era o mais caro de São Paulo. E, porra, desde 2018 que a gente tá fazendo lá, sabe? E agora, cada vez mais consolidado, esse ano pretende ser o maior evento já feito em comemoração aos 20 anos do Anime Friends, né? É muito incrível estar vivendo isso, segundo boom. Eu espero que ele só cresça, eu espero que cada vez mais pessoas consumam anime. É a minha porta de comunicação com muitas pessoas. Eu trabalho com pessoas que são muito mais novas que eu dou aula para pessoas extremamente mais novas do que eu, e eu tenho um ponto de contato em comum com elas, que são os animes, sabe? Eu me identifico com elas através dos animes, porque pra elas é natural falar de anime, né? Então é muito fácil falar e me comunicar dessa forma. Eu acho muito legal quando, sei lá, eu tô no trampo ou na casa de alguém, eu conheço uma pessoa mais nova ali. E aí mais nova pode ser tanto uma criança quanto, sei lá, uma pessoa de 20 anos, né? Uma pessoa de 17 ali, mais nova. E eu começo a falar de anime com ela e a conversa flui, sabe? Aquela coisa de que, pô, é uma coisa que conecta as pessoas mesmo. E de você ver que isso tá continuando, sabe? Teve um momento que eu pensei que ia ser uma coisa mais focado na nossa geração e talvez passasse. As galera que viesse depois talvez não gostasse tanto. Mas essa sensação de que é uma coisa que veio pra ficar, que vai estar sempre na nossa cultura, é muito legal. Muito bem, gente. Antes da gente encerrar esse episódio, o Jim tem um recado muito especial pra falar, né? Seguinte, gente. Foi muito bom papo, mas agora a gente vai falar de uma coisa um quanto mais séria, né? Acho que todo mundo que tá nos ouvindo sabe do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, da tragédia que tá acontecendo lá, né? E agora mais do que nunca, porque o primeiro boom de resgates e tudo mais já foi, sabe? De agora em diante, muito menos pessoas vão ser resgatadas. E querendo ou não, isso vai fazer o negócio começar a sair da mídia, sabe? Só que as pessoas estão lá sem casa. E elas ainda vão precisar da ajuda. Então, a partir de agora, mais ou menos, as ajudas vão começar a esfriar, porque vai começar a sair da mídia, e é justamente agora que essas pessoas mais precisam de ajuda. Então eu vou primeiro lembrar vocês que isso está acontecendo. Quem puder ajudar, por favor, ajuda. E aqui entre nós, o que me interessa é que essas pessoas sejam ajudadas. Então, se você quer doar pra vaquinha do governo, doa. Se quer doar pra vaquinha da galera comunista que você gosta, doa. Quer doar pra vaquinha do MBL, doa. Não importa. O importante é doa, porque essas pessoas estão precisando. E se você doar, seja para qualquer um que não seja o governo, porque o sistema do governo é um sistema confiável, tá? Tem várias instituições vendo para onde vão as doações, tem gente do MTST, gente da igreja que estão gerenciando esse dinheiro. Esse dinheiro não fica na mão do governo, tá? Mas se você for doar pra gente fora desse daí, a única coisa que eu peço é que você peça nota fiscal para se ter certeza que a sua doação foi para onde eles estão falando que estão indo. Para quem quer uma dica, ó, pra quemdoar.com.br, tá? É um site que é da iniciativa da Globo, e lá tem o Pix, se você quiser fazer para o Rio Grande do Sul, mas também tem as instituições para que você pode doar diretamente. Sim, o importante é doar, sabe? Doar e ter certeza que chegou pra quem precisa. Então, por favor, fica esse apelo aí. E não só doar, né? Tem muito lugar que você pode ser uma pessoa voluntária se você tiver disponibilidade, sabe? Exatamente. E não pensar que talvez o que você vai doar é pouco. Acho que qualquer coisa que você puder ajudar nesse momento vai ser muito importante para a pessoa que receber lá no Rio Grande do Sul. Então, o pouco que você puder ajudar é muito na vida de uma pessoa que está lá sem casa, está sofrendo. Então, você tendo a disponibilidade, se podendo fazer algo, faça, porque você vai fazer a diferença, né? E caso vocês doem coisas que não são dinheiro, porque existe essa possibilidade, né? Que lá vai começar o inverno agora, o pessoal vai passar frio.
Se for doar roupa, se for doar cobertor, lembra só uma coisa. Doa aquilo que você usaria, mesmo que seja velho. Não vai doar roupa furada, por favor, gente. Um mínimo de bom senso. Não é desapego de coisas usadas, né? É pra você pensar no próximo, né? Etiqueta, né? Se você for doar... põe bala, coloca etiqueta, né? Faz tudo certinho. E acho que eu só queria também passar um recado em relação a isso. Não propaguem fake news, tá, gente? Tem muita gente propagando informação falsa sobre a tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem discussões completamente inúteis rolando em relação ao que tá acontecendo. As pessoas estão sofrendo lá, tá? Quando você propaga, é um impacto gigantesco que você causa. Deem espaço para o jornalismo, para as pessoas que estão reportando as coisas que estão acontecendo, repasse para as pessoas se sensibilizarem mesmo com o que está acontecendo, porque eu acho que tem gente que ainda não entendeu o impacto da coisa, sabe? E sei que às vezes é difícil, mas acompanhem o que está acontecendo, sabe? Ah, mas putz, Mário, é um momento difícil e tal. É difícil, mas é real, é a realidade, sabe? Porque o problema é que essas pessoas, assim, elas perderam a casa, muito provavelmente, depois que isso tudo passar, vai voltar a acontecer. É provável que elas tenham perdido a casa para sempre, sabe? É muito provável que não seja só uma tragédia sazonal. Provável que viveria uma tragédia recorrente. Então, precisa de muita ajuda. Sim. Então, dois, gente. Gente, valeu e até a próxima. Falou. Valeu, galera.